Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, sempre uma satisfação muito grande me dirigir a vocês nesse momento aqui no nosso canal. Infelizmente, meus caros e minhas caras, não haverá eleição no Brasil em 2022. Eu conto para você já todos os detalhes disso. E como eu disse, esse canal é um canal de educação política, portanto, às vezes você tem que subir o tom por necessidade e outras vezes você puxa para discussão política, filosófica. Mas eu quero pedir a você, antes de qualquer coisa, que continue compartilhando os nossos vídeos, porque eles sempre serão interessantes para você no futuro. Porque você terá matéria suficiente para discussões. Assim como teve o jornal hoje e assim como tem o blog do Paulo Nunes. Quem lê, quem presta atenção nas coisas tem argumento para atacar e para defender. E aí eu queria pedir a você que continue compartilhando, dando joinha, para que o canal cresça, ganhe força no YouTube e seja mais respeitado do que já é. Afinal de contas, foi você, com sua inscrição, com seu like, que nos fez passar da barreira de 1000 inscritos, que é algo muito difícil no YouTube. E muitas pessoas desistem por não alcançar esse número. Mas nós, ainda que não tivéssemos esse número, nós não desistiríamos nunca. Pois é. Então, vamos direto ao ponto. O Brasil deve viver uma amargura gigantesca ainda no mês de setembro. Várias atitudes foram tomadas indicando o golpe de Estado que acontecerá no Brasil. Eu fui o primeiro jornalista desse país a dizer que existia um golpe a caminho. Vários jornalistas, como Ionek é o nome dele assim, desculpe, Reinaldo Azevedo, pessoal do 247, achavam que não. Mas agora todos já entendem que o golpe está a caminho. E você vai entender por quê. 8.000 militares no governo ganhando dobrado. Militares espalhados em setores essenciais da economia, da saúde, da educação e da estratégia do Brasil. Militares corrompidos pelo presidente da República. Pessoas interessadas em manter a desigualdade de classes no país, como o ministro Paulo Guedes. Aí você pensa que, poxa, Paulo não está falando de forma exagerada? Negativo. O que eu estou falando é absoluta verdade. O presidente Jair Bolsonaro sempre quis dar um golpe e ele não escondeu isso no passado. Ele disse que um dia, se fosse presidente da República, daria o golpe, fecharia o Congresso no primeiro dia. Ele não encontrou essas condições, mas hoje ele já tem o Congresso dando golpe no Brasil. Então, qual era a lógica e qual era a tentativa? E eu falei isso no áudio passado para você, que eu tinha uma coisa para falar, eu podia esperar mais um pouco, mas eu vou dizer agora. E essa coisa é o golpe, propriamente dito. Uma hora para começar. Ele tinha a ideia de que ganharia as eleições e por isso fez o voucher para os caminhoneiros e essas coisinhas todas e liberou 510 bilhões para os ricos comprarem os votos por aí afora e tal. E não tendo dinheiro no caixa, ele está pedindo aos Correios, à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil e à Petrobras para adiantarem os dividendos do governo. Para parecer como se fosse aquela pedalada que disseram que Dilma Rousseff deu. Esse vídeo vai ser mais curto do que os outros, mas que você preste atenção. Existem estadistas, existem apenas políticos e politiqueiros. Bolsonaro se enquadra nessa faixa de politiqueiro. Bolsonaro não tem um passado limpo.
Bolsonaro, na minha visão, tem envolvimento nos assassinatos do cidadão que lhe roubou a moto, na mãe do cidadão e na irmã. Eu desconfio, não posso afirmar porque nem inquérito tem. Tudo foi jogado fora porque se tratava de bandido lá do morro. Então, não tem valor de nada. O cara diz assim, mas o cara matou porque o cara tinha passagem pela polícia. Tem assim que o bolsonarista diz, não, o cara tem passagem com a polícia, tem que morrer mesmo, não é assim? O raciocínio é esse. Desde que não seja filho dele. Porque se o filho dele for ladrão e for rico, ele vai fazer de tudo para proteger. Existem ladrões, inclusive, que chamam os outros de ladrão e esquecem que os filhos são, o pai já foi e por aí fora. Mas o que é interessante dizer é o seguinte, o presidente Lula, líder absoluto em todas as pesquisas, e posso afiançar você, no voto, Lula não perde eleição nenhuma no Brasil. No voto. Fora do voto, perderá sim. Então, o que é que eu quero dizer aos senhores? Jair Bolsonaro tem informações melhores do que o Datafolha de que não ganha as eleições no Brasil. E aí, ele precisa de ter um motivo para continuar no governo. Ele marcou, e vocês não estão prestando atenção, para o dia 7 de setembro, o seu gado, aquele que o obedece sem qualquer restrição. Ele convocou o seu gado para provocar a desordem no Brasil no dia 7 de setembro. Haverá um desfile militar em Brasília. Haverá a ideia de que esses tanques das Forças Armadas darão proteção aos bandidos que vão invadir o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral com a intenção clara de destruir as urnas eletrônicas. Haverá confusão no Brasil se você, meu amigo, minha amiga, não atendeu o pedido de Lula. Não, nenhum brasileiro democrata deve ir às ruas no dia 7 de setembro para evitar a morte, porque os bolsonaristas estarão armados até os dentes com as milhares de armas que entraram no Brasil com aval de Bolsonaro. 20% das armas que entraram no Brasil estão na mão dos bandidos. O Exército Brasileiro liberou 68 mil reais em armas agora. O cidadão acabou sendo detido por um juiz de direito para um integrante do PCC. Então me parece que a relação do PCC não é com o PT, né? O cidadão, mesmo tendo condenações por homicídio e 16 crimes, inclusive por tráfico de drogas, ele comprou a arma, fuzil, escopeta e os cambal. Então Lula pediu para não revidar, para não fazer provocação, porque os bolsonaristas estarão em 7 de setembro prontos para matar, como mataram o cidadão lá em Foz do Iguaçu. E os bolsonaristas inventaram na internet um vídeo onde, aparentemente, o morto teria jogado uma pedra antes dos incidentes. E era mentira. Então entendam como é que o bolsonarista trabalha. Trabalha na mentira, porque essa mentira foi instituída pelo Bolsonaro. E eu já disse aqui em outros vídeos, se existe uma coisa que o militar sabe fazer bem, é sabotar. Infelizmente, as Forças Armadas brasileiras não merecem o carinho e o respeito da população. Eu não falo no todo, mas eu acho que ordem de comando tem que englobar tudo. Então, o recado está dado, 7 de setembro,